consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o que tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que te ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Pois foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si nada é, a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Amém, Senhor? Obrigado pela Tua palavra, Teu amor, a Tua graça tem sido manifesta sobre nós. E que o Senhor, o Pai, nos dê o Teu Santo Espírito, para que possamos conhecer ainda mais de Ti, ter mesmo, Senhor, experiências contigo, ouvir a voz que vem do Senhor, Pai, e que estas palavras se tornem realmente verdades em nós, para que possamos praticá-las, Senhor, obedecendo estes ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar a igreja. Temos aqui, então, aquilo que nós podemos chamar dessas leis, as quais o Senhor trouxe através de seus profetas, depois através de Jesus Cristo, e agora na continuidade dessas ordenanças que Deus tem para nós, Deus enviou também os apóstolos. Esses apóstolos, a qual nós falamos na semana passada, que Deus tinha dado as credenciais, o Senhor tinha capacitado, de maneira que alguns assuntos aos quais Jesus não esteve falando no seu ministério, enquanto aqui nessa terra. E é interessante, irmãos, que Jesus, vivendo aqui nessa terra durante esses 3 anos, a Bíblia relata que os atos de Jesus aqui nessa terra, se forem escritos em todos os livros, não caberia. Então, estes que nós conhecemos são os mais, vamos dizer, acentuados, coisas mais acentuadas, para que fique bem frisado aquilo que Jesus fez. Mas muitos mais feitos Jesus realizou. E maiores ainda, o Senhor, depois que falou com os seus discípulos, depois de ter ressuscitado, falou: olha, eis que vos dou autoridade para fazer as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores. Então, aqui nós temos Paulo sendo este que continuou neste tratado de Deus para com o homem, através dessas ordenanças, para que tenhamos, assim, paz com Deus, aqui nessa terra, venhamos entender quais são esses preceitos de Deus e as ordenanças e os princípios, e assim venhamos a ter, então, quando o Senhor abrir aquelas portas e falar: vinde, 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 gozai desta alegria. Vinde, chamados do meu Pai. O Senhor tem preparado a este momento. Glória. Só que, irmãos, nós entendemos que aquele que obedece, e aqui como nós acabamos de ler, a importância aqui do circunciso ou do incircunciso não é nada. O importante é que obedeça. Obedecer. Obedecer. Então, nós temos aqui mais alguns ensinamentos para que possamos estar aprendendo, e aqui mais especificamente sobre casamento,
não casamento, ou casados, ou solteiros, ou viúvas, ou aqueles que pensam em casar, noivos. Então, nosso Deus tem nos dado essas instruções. A palavra foi dita lá para a igreja de Corinto, mas essa mesma palavra é para nós hoje, pois ela se renova dia a dia e ela não volta vazia, sem que antes cumpra. Então, se ela não vai voltar vazia, ela vai se cumprir também em mim, da mesma forma. E eu entendendo isso, eu absorvendo essa palavra, tendo discernimento dessa palavra, eu vou crescer e vou estar sendo obediente, e a recompensa, o galardão estará pronto para cada um de nós. Amém? Então nós temos aqui Paulo falando no versículo 10, nós já falamos nos versículos anteriores, desse capítulo 7, sobre os deveres, né? Direitos e deveres dentro do casamento, relacionamento ao qual Deus instituiu. E esse dia eu estava olhando mais material sobre esse assunto, e nós já trabalhamos com esse material já há 23 anos, 24 anos, e sempre nós estamos tratando, irmãos, é tão bom a palavra de Deus, tão bom você se aprofundar nessas grandezas de Deus. E quando se fala em religião, então a instituição que faz o nome da palavra religião é religar, né? Religar. Então, o termo religião, o termo igreja, o termo povo de Deus, quando se fala nisso, em comparado com a instituição chamada casamento, essa instituição, irmãos, foi a primeira instituição criada na face da terra. Então, o casamento é antes de toda e qualquer coisa criada por Deus. Deus criou o homem, Deus criou a humanidade, toda a terra e tudo que habita sobre a terra. Daí a pouco Deus viu que o homem estava só e falou: vou criar alguém que lhe seja auxiliadora idônea. E Deus formou a mulher. E Deus falou: olha, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, quando nós falamos sobre casamento, é a instituição criada por Deus. Homem, mulher. Qualquer coisa fora disso, irmãos, sabemos que não está dentro do plano de Deus. Homem e mulher. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher, tornarão os dois uma só carne. Dois, que é igual a um. É o nome do curso que nós ministramos, né, pastor? Então, esse mistério de Deus para nós é algo tão bom, que quando nós aprendemos a usufruir daquilo que é essa instituição criada por Deus, irmãos, vai ser só bênção, vai ser só vitória. Porém, aqui nós vemos Paulo fazendo essa intervenção junto à igreja de Corinto, respondendo algumas questões que eles fizeram. Então, se a gente vai ler lá no primeiro versículo do capítulo 7, fala em resposta, né? Paulo respondendo aquilo que a igreja de Corinto já tinha falado com ele. Então, a comunicação naquela época não era por e-mail, não era por telefone, né? Não era por videochamada, era através de cartas. Então, a igreja de Corinto, depois que Paulo passou por lá, fundou essa igreja, deixou seus discípulos, né, a estarem cuidando dessa igreja. Foi necessário, então, Paulo estar se comunicando com este povo. Paulo recebeu cartas, recebeu notícias de uma família da irmã Chloe, e dizendo algumas coisas que a igreja vivia, e coisas também muito ruins, a qual Paulo teve que exortar. E aqui nesse trecho, irmãos, dessa carta, nesse trecho da carta, onde temos aqui nessa organização hoje, Bíblia nossa, no capítulo 7, então a carta não estava dividida em capítulos, né? A carta era uma carta manuscrita, e aí eu creio que era uma carta grande, e para ficar para nós uma compreensão melhor e uma distribuição dos temas melhores, foi colocado então capítulos e versículos, como é a organização que nós temos hoje. Porém, nesse trecho, Paulo está relembrando de que aquilo que eles tinham perguntado numa carta anterior, agora ele manda esta nova carta respondendo acerca dessas situações. Casamento,
uma instituição ao qual Deus, quando uniu os dois, se torna a nossa carne. Unindo os dois, irmãos, há uma situação onde nós devemos entender. Os casados aqui, né? Os solteiros a gente já vai chegar lá. Espera aí um pouquinho. Os solteiros a gente vai chegar lá. Os casados, irmãos, Deus instituiu o matrimônio como algo onde Deus nos dá o prazer, nos dá essa alegria de, através do convívio, marido e esposa, usufruir das coisas boas aqui dessa terra. Quando nós temos então uma aliança, primeiro uma aliança com Deus, uma aliança entre marido e esposa, nós entendemos, e todos nós, o que eu creio que isso é natural, não precisa estar ninguém empurrando isso. Quando nós assumimos compromisso de aliança, naturalmente vai se implicar direitos e deveres. Como qualquer contrato que você assina, como qualquer bem material que você compra e tem um contrato de compra desse bem material, existem lá as cláusulas. Existem, neste contrato, aquilo que você tem de benefício como comprador e aquele vendedor também. Mas no matrimônio, no casamento, nós entendemos que nós também temos os nossos direitos e deveres. E aí, nesse primeiro trecho que nós falamos então, na semana passada, é falado então dos direitos e deveres do casado. Então, homem dê à mulher aquilo que é devido. Quando fala que é devido, então, irmãos, nessas cláusulas do casamento, nós estamos em dívida com a nossa esposa. Então, o que a nossa esposa merece? Cuidado, atenção, o carinho, o suprimento que é necessário, todas as coisas concernentes ao que uma mulher, sendo a parte mais frágil no casamento, merece. Quando a mulher não tem isso, irmãos, quando é privado dessas condições para a mulher, nós homens estamos em dívida com nossas esposas. E aí, o que o mundo tem falado? Irmãos, vamos aí usar também como a igreja de Corinto também tinha feito essas perguntas. Não está bom o casamento? O que vai fazer? Separa. Então, qual que é a opção hoje para a nossa cultura contemporânea? Casou, ficou lá 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, não dei bem, pronto, separa. O que Deus tem falado, irmãos? Não separa. O que tem que se fazer? Lutar para que este compromisso, essa aliança, a minha parte, aqui estou falando de homem, a hombridade minha tem que ser cumprida. Eu tenho que lutar para que o meu casamento se mantenha, porque eu fiz uma aliança com Deus juntamente com a minha esposa, então temos uma aliança tripla, né? Se a gente pode assim falar, um cordão de 3 dobras. Quando nós assumimos e pedimos para que o Senhor faça presença nesse matrimônio, irmãos, a plenitude de bênçãos dele. Porque Deus instituiu lá, na criação, a primeira instituição criada por Deus, lá na criação, foi o matrimônio, foi o casamento. Então, é bênção. O casamento é bênção. A união entre homem e esposa. De maneira que vocês busquem, ou nós podemos buscar a bênção do Senhor no matrimônio. Nós vamos ter plenitude de bênção. Dificuldades vamos ter? Sim, sempre teremos dificuldades dentro do casamento, pois são 2 pessoas diferentes, vindo de 2 famílias diferentes, vindo até mesmo de culturas, né, digamos assim, diferentes. Vamos falar aqui um exemplo comum, que a gente ouviu outro dia um outro pregador falando, né, das famílias, os tipos de famílias, os aglutinados, aquele povo que gosta de estar tudo juntinho, gosta de fazer tudo junto. Você chama para ir para a casa de um, vai correndo e junta o que tem na mesa, come, o que não tem, vamos correr, vamos fazer, e não tem hora para chegar, hora para sair, os aglutinados. Mas também tem a turma dos dispersivos, que é os mais reservados. E esses mais reservados, você tem que ter um horário para entrar, tem que ter um horário para sair, você tem que ligar para confirmar a visita, a tua casa tem que estar bem arrumadinha para receber. Então esses são os dispersivos. As 2 classes são ruins? Não, são boas. Cada um tem seu temperamento, e são bons. E é muito bom que tenha essas diferenças, porque se fosse tudo igual, que chatice seria.
Imagine se Deus criasse nós como todos iguaizinhos, toda a mesma feição. Irmãos, não teria graça nenhuma. Se fôssemos como marionetes, né? Deus fazendo com que nós fizéssemos tudo. Não, irmãos. A beleza de Deus, de quando Deus, até mesmo na criação, quando criou o jardim, colocou várias frutas para que Adão e Eva pudessem comer. Se não, eu já estive falando aqui sobre isso, Deus faria uma árvore só, com um tipo de fruto só, que tivesse todos os nutrientes necessários para o corpo humano. Deus poderia fazer isso. Mas a beleza é que Deus criou diversidades. Deus criou pessoas com a pele um pouquinho mais escura que a minha, pessoas com a pele um pouquinho mais clara, como o irmão Carlos, olhos de cores diferentes, cabelos, né, de frisado diferente, para que haja essa beleza na mistura, de juntar. E aí um homem vê uma mulher, aqueles atributos lhe agradaram, se conhecem, começam a namorar, se casam dentro, né, daquilo que nós vemos que é o plano de Deus. Buscam a Deus para fazer parte dessa união. Irmãos, vai ter plenitude de bênção. Mas, irmãos, quando não tem condições disso, quando um ou outro erra, nós falamos aqui do homem, né? Daquilo que é devido à mulher, sendo ela a parte mais frágil. E a Bíblia representa muito, irmãos, esta união, o matrimônio, falando do próprio Deus, sendo o marido, e a igreja. Na antiguidade, né? No Antigo Testamento fala-se muito Deus como marido, Israel, o povo de Deus, como a esposa. E aí fala-se também de muitas coisas erradas que Israel cometeu. Até mesmo usa-se o nome prostituição. Israel se desviou de Deus, se prostituiu, traiu Deus, não cumprindo com as ordenanças ou com a parte da aliança que a própria nação de Israel fez para com Deus. E aí Deus, com seu imenso amor, perdoou. Com seu imenso amor, liberou o perdão e tem trazido Israel para perto de si. Israel se desviou. Deus de novo veio, chamou Israel. Aqui no Antigo Testamento fala-se de seis, pelo menos 6 alianças, as quais Deus fez com o povo de Israel. Esse povo assumiu a sua parte desta aliança, mesmo assim esse povo se desviou. Então Deus, criando essas condições de alianças para com o homem, o seu povo, e aí a gente pode usar essa comparação e fala muito sobre isso, os profetas falam muito sobre isso, fazendo essa comparação, essa analogia, o homem e a mulher, Deus e o seu povo. Então há uma situação onde tem que haver liberação de perdão. Deus é o mestre, né, em estar nos falando sobre essa condição. Não houve cumprimento dos seus deveres, perdoa. Nós estamos falando aqui do homem. E aí, até que Jesus Cristo, no cumprimento, sim, do plano de Deus para com toda a humanidade, criou uma nova e eterna aliança. Perdoou o homem novamente. Fez com que o seu filho viesse a verter sangue, preço, aqui também nesse trecho nós acabamos de ler, por preço fostes comprados. Nós somos comprados com um alto preço, o preço do sangue de Jesus. Por isso não vamos desprezar isso. Amém. Quando nós temos o nosso coração, aqui de novo falando do homem, quando acontece a situação, olha, minha esposa não cumpriu com os deveres da aliança que nós temos, o que eu vou fazer? Vou exigir que ela cumpra? Não. Vou orar, vou pedir uma direção de Deus, vou conversar, e se for necessário, perdoá-la, para que ela possa então entender que ela volte então a cumprir com os seus deveres relacionados a esta instituição. Porque Paulo vai estar falando, irmãos. A gente vai estar explicando bem isso aqui. Quando Paulo fala, vocês vão fazer, conforme aqui no versículo 2, mas por causa da impureza do coração, da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. E aí, no verso 1, é bom que o homem não toque em mulher. Então a gente vai explicar sobre isso também.
Mas nessa condição do homem, dentro do matrimônio, entender, eu tenho em Jesus Cristo, eu tenho no Senhor Deus exemplos de que, quando houve descumprimento dentro dessa aliança, a minha parte é perdoada. Vamos falar um pouquinho da mulher. A mulher também, nas suas, nesse compromisso de aliança, onde tem o compromisso do casamento, também, irmãos, há cumprimento de situações onde a mulher também tem que entender, eu tenho meus direitos, mas também os meus deveres. E aqui Paulo frisando, a mulher conceda ao marido o que lhe é devido. Então o casamento é uma instituição onde nós assumimos. Você, quando assume o voto da aliança do casamento, você tem que estar entendendo. E diante do Senhor, diante das testemunhas, vocês fizeram um juramento sobre o outro. Eu prometo amar, prometo respeitar, prometo cuidar. E aí, as condições, né? Na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, e assim a gente tem as nossas juras. Irmãos, essas juras, às vezes na empolgação, né? Toda a igreja ali, a noiva toda bonita, aquela empolgação toda, às vezes acontece de falar por falar, mas foi falado. O contrato ali foi assinado. Assinado como? Através do beijo. Agora, marido e esposa podem se beijar. Marido, noivo, beija a noiva. Selou o contrato. Depois a noite de núpcias, para também selar o contrato da união física dos dois. Irmãos, está ali o casamento. Está selado. Agora o que eu tenho que fazer? Buscar em Deus, para que eu cumpra a minha parte. Se eu cumprir a minha parte, irmãos, vai ser prazer da parte do meu cônjuge também cumprir a sua parte. Quando não há situação de cumprimento e não tem como você resolver isso, irmãos, nós temos várias maneiras de se resolver. Uma delas, né, a gente tem falado sempre, o curso de casados. Outra delas, senta com a sua autoridade espiritual, converse, busque ajuda. Não resolveu nenhuma nem outra. Busque ajuda também, irmãos, até de profissionais, psicólogo e tantos outros que podem ajudar. Mas a questão é, eu tenho que lutar pela instituição que Deus criou. E é lindo essa instituição. Deus formou, Deus criou. O que eu tenho feito? Agora, reconhecer também os erros, aonde eu errei, aonde eu pequei. Porque é pecado, irmãos. Quando se fala, e a gente falou aqui na semana passada, do pecado, da questão da relação sexual antes do casamento, que é a fornicação. O pecado do sexo, quando a pessoa está casada com outra pessoa fora do casamento. É a prostituição, é o adultério. Mas dentro do casamento, irmãos, é o dever. Então a gente já falou isso. Então lembre-se, isso que eu tenho feito de errado, o Senhor quer colocar, acertar o prumo para que a bênção de Deus continue. Se não há acordo, se não há situação onde não há cumprimento disso, vamos tratar e vamos lutar para que isso aconteça em nome de Jesus. Amém? Ora, aos casados, no versículo 10, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Aqui, quando Paulo fala, ordeno não eu, mas o Senhor, nós estamos vendo aqui que Paulo, como eu já falei também na semana passada, ele, assuntos aos quais Jesus Cristo falou, e lá em Mateus 19, já foi falado com vocês, fala-se sobre isso, de que quando Jesus foi indagado sobre carta de divórcio, sobre carta de repúdio, sobre situação mesmo de separação, Jesus foi bem enfático, de que quando Deus uniu, não separe o homem. Condições para que haja separação, irmãos. A Bíblia é muito clara, Jesus também deixou muito claro. Não vê vocês, Jesus, lembrando do tempo da lei, mas aqui fazendo essa nova interpretação da lei, não negando, mas fazendo ela cumprir de maneira mais forte ainda. Vocês não sabem que quando há, sim, situação passível de separação, é relação sexual ilícita, ou seja, adultério.
adultério é uma condição para que haja então a carta de divórcio. Então aqui Paulo está deixando bem claro: aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Aqui ele está lembrando do que Jesus já tinha falado. Agora também, essa mesma regra é para toda a igreja, porque aqui nesse mesmo trecho da palavra, ele fala isso, né? No verso 17, é assim que ordeno em todas as igrejas, no verso 17. Então, essa é uma ordenança de Paulo, com a autoridade de Deus, tendo as credenciais, as quais ele, na continuidade dessa legislatura, ele está ditando mais uma lei aqui, irmãos, uma lei específica sobre o casamento. Então, Paulo continua legislando, assim como Deus começou lá atrás, e aí chegou em Jesus, Jesus falou: olha, os mandamentos, o resumo dos mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Irmãos, tudo que a gente vê em relação ao amor ao próximo e amar a Deus, a gente pode encaixar dentro daquelas 603 ordenanças, se encaixa sim, mas pode se resumir nessas duas. E quando nós falamos aqui dessa segunda, que é amar o nosso próximo, e aqui o nosso próximo, mais que próximo, que é o nosso cônjuge, se encaixa isso. Porque amar o nosso próximo como a nós mesmos não implica eu abandonar o meu próximo, não implica eu deixar de fazer as vontades do meu próximo, não implica em trair o meu próximo, não implica onde eu tenho os meus próprios interesses ou egoísmo meu, ou egocentrismo meu. Então, quando há egocentrismo, eu estou deixando de cumprir o segundo mandamento: amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu amo a Deus, o amor de Deus está em mim, eu vou saber amar o meu próximo. Se eu não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não sei o que é conceito de amor. E dentro do casamento, irmãos, há sim como a gente exercer este amor de Deus. Vou falar aqui um exemplo, e aqui eu peço permissão para minha esposa. Depois ela briga comigo lá em casa. Briga não, a gente discute, a gente conversa, a gente, como todo casamento, há situações de acerto de pontos, e nós acertamos muitos pontos até hoje. Mas eu quero comentar aqui um ponto que no começo do casamento acontecia. Quando nós brigávamos aqui, nunca, irmãos, olha aqui, nunca eu levantei a minha mão contra a minha esposa. Nunca. E não é bom que isso aconteça. Não é bom. Mulher é a parte frágil. Olha a estrutura física da mulher. Olha a estrutura física do homem. Como pode um homem levantar a mão contra a mulher? Nunca. E aí a gente discutia, né, começo de casamento, duas pessoas diferentes morando debaixo do mesmo teto, e a gente vai se aprendendo, a gente vai se acostumando, a gente vai se amoldando, e esse amoldar é em amor. Mas há situações onde há um conflito maior. E quando há um conflito maior, irmãos, um dos lados tem que ceder. Um dos lados vai ter que dar um passo atrás. Um dos lados vai ter que perdoar mais do que o outro lado. E isso dentro do casamento é necessário, para que haja mesmo esse ajuste. Então a gente discutia, minha esposa virava as costas para mim. Virava as costas para mim, entrava no quarto e batia a porta do quarto. Eu indo atrás dela, ela batia a porta. Eu chegava na porta, eu tocava na porta, batia, falava: amor, deixa eu entrar para a gente conversar. Amor, deixa eu entrar para a gente conversar. Nada. Nem falava. Irmãos, isso há 20 e poucos anos atrás. Graças a Deus, nunca mais aconteceu. Irmãos, aí sabe qual que era? Deixa eu falar agora, eu como homem, o sentimento que eu tinha naquele momento. Todo mundo pensa, irmãos. Agora o problema de sair da boca ou você fazer com os seus braços e pés, aí é outra coisa. Mas o pensar é natural, somos seres humanos. O meu pensamento era meter o pé na porta e entrar para dentro e resolver aquilo.
Sabe o que eu fazia, irmãos? Eu encostava bem pertinho da porta. Amor, você me perdoa se eu te fiz alguma coisa de errado? Amor, você me perdoa se nessa discussão eu falei algo que você não gostou? Eu sabia que era ela, naquele momento, em alguns momentos, que ela tinha errado. Ela alterou. E eu pedia perdão para ela, irmãos. E essas condições, graças a Deus, Deus tem tratado. Deus tratou o nosso casamento. Quando um dos lados segue, irmãos, o outro vai ver que o amor está sendo exercido. Que a palavra perdão está sendo bem empregada. E ali não é só dizer perdão, é você agir com perdão. Não é só você dizer que ama, é você agir com atitudes de amor aonde é necessário. Então, no relacionamento, irmãos, vai ter diferenças, vai ter discussões, vai ter desavenças. Mas o importante é que o Senhor esteja em nosso meio. Aonde os princípios que nós aprendemos da palavra de Deus sejam aplicados. Nós vamos colher bênçãos, irmãos. Aqui está uma delas. Uma delas, irmãos. No qual eu recebi uma promessa do Senhor. Antes da Mariana nascer, que a Mariana mais velha, 5 anos, o Senhor já tinha falado para mim que eu ia ter um filho. E o Senhor deixou bem claro no meu coração, o Senhor colocou no meu coração, o nome dele será Samuel. Quando a Maria ficou grávida, a primeira vez, e nós não conseguimos, através dos exames, descobrir o sexo, nós, uma vez conversamos, né, e aí minha mãe queria muito uma neta, que ela teve 4 homens, né, nós 4 homens, e aí faleceu um, ficou 3. E os sobrinhos também, Maria, tudo homem, e ela tinha o desejo que fosse menino. Nós oramos aí, Maria, vamos orar para que Deus nos dê uma menina? Irmãos, Deus respondeu, veio Mariana. Mas eu tinha aquela convicção de que eu teria um filho varão, homem. E 5 anos depois, quando a Marli ficou grávida, eu já tinha no meu coração, vai ser homem. Amém. Aqui, Samuel. Irmãos, são coisas esses detalhes da bênção do casamento, da união, onde o Senhor habita, onde o Senhor age. Mesmo em situações difíceis, nós tivemos um casamento, uma vida bem atribulada, né? Bem sofrida, mas Deus foi nos ensinando. E quando nós entendemos, né, a palavra de Deus, não somos, né, um casal perfeito, longe disso, mas temos aprendido no Senhor, temos praticado dentro do nosso lar esses princípios que o Senhor tem nos ensinado. Então queira você também. Então você que está casando agora, você está pensando em casar, você que está pensando em namorar ainda, pense lá na frente. Eu aprendendo agora os princípios do Senhor e praticando isso, quando casar, vai ser natural, vai ser mais fácil liberar perdão, vai ser mais fácil conversar, vai ser mais fácil dar um passo atrás, vai ser mais fácil ceder quando é necessário. Gente, isso não é perda, não é perda. Jesus deixou a glória do Pai. Jesus não usurpou ser aqui nessa terra igual a Deus, não usurpou querer ser igual a Deus aqui nessa terra. Jesus abandonou, Jesus deixou, Jesus se doou, Jesus deu a sua vida. Quando é se falado na palavra de Deus, agora no Novo Testamento, a comparação da igreja, agora a igreja com Jesus, sendo Jesus o noivo e a igreja a noiva, é muito mencionado sobre essa questão, irmãos, de que Jesus, Ele deu a sua vida, Ele doou a sua vida. A igreja se preparava, a igreja estava preparada, pronta. Então essa analogia, Jesus com a igreja, sendo noivo, irmãos, é muito bom a gente empregar, porque esses são exemplos. Amém. São exemplos. Quem ama, quem cuida, quem respeita. Onde não há respeito pelo casamento, irmãos, onde há brigas, onde há ódio, onde há um casal tratando-se sempre aos tapas irmãos, isso não é casamento, isso não é matrimônio, isso não é a vontade de Deus. Dentro do casamento tem que ter carinho, tem que ter proteção, tem que ter perdão. São elementos necessários. Se não há,
Deus quer trazer. Se não há, o Senhor quer trazer. Quando não há situação onde não conseguimos juntos resolver isso, o nosso Deus, Ele nos dá condições. Então, busque ajuda ao qual o Senhor vai estar dando essa condição. Então, condição aqui: mulher não separe do homem. Se, porém, no verso 11, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Então, a condição aqui: se separou, o que tem que fazer? Voltar atrás, se reconciliar. Então aqui, irmãos, são orientações do Senhor para conosco. Mas, infelizmente, há casos que não há como retornar. Há casos onde há abuso, onde há violência, onde há ameaça, onde há situações sobre-humanas, onde não tem como se tolerar, irmãos. Também o Senhor, Ele fez em nosso coração. Porque a palavra também tem falado, né, que o Senhor não permite provação maior do que a que possamos suportar. Então, a causa de tantos casamentos, irmãos, qual é a causa principal? Falta de amor. Aonde há separação, faltou amor. Porque os dois mandamentos, aos quais Jesus ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, faltou. Houve separação. Mas lembrando, quando estava namorando, quando estava junto, quando estava pensando no casamento, ou mesmo dentro da cerimônia do casamento, fizeram juras. Então houve quebras severas da aliança, de cumprimento dos seus deveres. E quanto a isso, irmãos, há prejuízos. Então vamos falar aqui questão de separação. Houve separação. Houve, nessa separação já tinha filhos. E os filhos, irmãos, são situações onde vão sofrer, vão padecer. Porque uma separação nunca é saudável. Sempre há prejuízos, e prejuízos graves. Sabe um prejuízo grave que pode acontecer no casamento, irmãos, do filho? O filho não relacionado, tendo essa situação e participando disso, pode ter um trauma de não querer contrair então núpcias, não querer casar, porque viu nos pais um exemplo que não foi agradável, uma situação onde deu prejuízo. E aí o Senhor, Ele quer trazer para nós a questão do perdão. Houve o perdão, houve o tratamento da pessoa individual, aquele matrimônio não teve como manter, houve então um novo casamento. Quando há novo casamento, então, e filho junto nesse novo casamento, devemos entender, irmãos, olha, agora o Senhor já perdoou aquilo que aconteceu lá atrás, passou, o Senhor me perdoou, eu busquei o perdão de Deus, eu estou sendo tratado no Senhor, isso foi experiência, por mais que ruim que fosse, foi uma experiência ao qual não quero viver de novo, sou uma nova criatura em Cristo, e agora o Senhor, Ele quer continuar a bênção, a plenitude dele sobre a vida. Lembrando, irmãos, novo casamento, responsabilidades novas, filhos do novo casamento. Então, o seu enteado, agora você vai considerá-lo como teu filho. Você vai educá-lo, você vai tratá-lo, você vai respeitá-lo como filho. São responsabilidades, são deveres aos quais devemos cumprir. E é sério, irmãos. E é sério. Dentro da igreja, a instituição dentro da igreja, o casamento dentro da igreja. Então, o casamento, homem e mulher e seus filhos estão fazendo parte do corpo da igreja, também tem seus direitos e deveres a serem cumpridos. Aonde o conselho da igreja, o conselho eclesiástico da igreja, vai estar olhando, vai estar aconselhando e também vai estar exortando quando necessário. E também, como diz na palavra, vai ter medidas, às vezes mais severas, para que o Senhor trate, para que haja comunhão. A pessoa não quer comunhão, a pessoa não quer servir ao Senhor, está dando um exemplo. Então vai ser, como irmãos, todos sabem, há regras, há leis, há princípios,
a ordens. Deus não é um Deus de confusão. O Senhor é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Entendemos isso e o Senhor vai... A obediência das leis não vai ser peso para nós. Porque quando é peso obedecer a Deus, irmãos, então a gente não entender quem é Deus ou o amor de Deus para conosco. Porque lá nos céus existem regras para entrar. Ou você quer ir lá para o céu cheio de pecado, cheio de mágoa, cheio de amargura. Chega lá, vai bater na porta, não. Você não é digno. Não é digno. Os dignos serão aqueles que obedecem. Para que tenhamos, irmãos, a plenitude. Eu quero voltar com vocês e algo o Senhor me tocou também, irmãos. Tem coisa que a gente tem que sair fora da caixinha. Vamos voltar lá em Apocalipse, no capítulo 21. Só para vocês entenderem. Quero ler alguns versículos do capítulo 21 de Apocalipse com vocês. Verso 1 e 2. Quando se fala na analogia do casamento, irmãos, casamento é a primeira instituição criada por Deus. E olha a importância do casamento no contexto geral da humanidade. Aqui nós estamos falando do Apocalipse. Nós estamos falando do fim dos tempos. E novamente, Deus lá no princípio criou o casamento. No final, o que vai acontecer? Novo casamento. Vi um novo céu e nova terra. Vocês acompanharem que eu vou estar lendo aqui, né? Versículo 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O que aconteceu? Problemas, né? Primeiro céu, primeira terra. A perfeição que Deus tinha criado, o homem pecou. E aí Deus criou então uma nova maneira para que houvesse plenitude para com Deus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, aleluia, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Olha só aqui, ataviada como noiva, adornada para quem? Para seu esposo. Então, uma dica aqui para os casais. A noiva, a mulher, tem que estar o quê, irmãos? Adornada, ataviada. Então, ó a dica aí, viu? Glória a Deus. Verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei Deus, e ele me será filho. Oh, Deus. São essas coisas, irmãos, que devemos buscar. E aqui continua. Se você pegar para ler esse capítulo inteiro, é benção. Mas eu quero ver com vocês agora, verso 22 e 23. Nela, né, na cidade santa, na Nova Jerusalém, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O que é o Cordeiro aqui, irmãos? Jesus Cristo. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Irmão, vocês já pararam para imaginar essa beleza? Vocês já pararam para entender um pouquinho sobre isso? De almejar um dia provar disso? Nós às vezes a gente vê tanta coisa, tanto falatório, mas o mais importante a gente deixa de buscar. Que um dia é lá, não é aqui, é lá. O meu casamento aqui não pode ser o meu Deus, os meus filhos não podem ser deuses. Eu vou deixar tudo para cuidar dos meus filhos, deixar até mesmo a obra de Deus para cuidar dos filhos. Não, irmãos. Não posso colocar ninguém, nada acima de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas.
E o 27, nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Oh, Deus. Casamento, irmãos, é algo sério. Se aquilo que eu estou fazendo aqui hoje, né, na minha instituição, casamento, não está em acordo com essas ordenanças, aqui Paulo está legislando, são ordenanças, irmãos. E quem que vai estar olhando isso? É o seu pastor lá dentro da sua casa? Casamento é algo íntimo também. O seu pastor vai estar vendo lá a sua posição como homem, como mulher dentro da sua casa? Não vai. Quem que vai estar olhando, irmãos? O nosso Deus, o nosso Senhor. Ele sabe. Ele sabe. Então é algo mesmo sério. Por isso, leis, por isso, ordenanças, para que a observância e a obediência dessas leis vai haver plenitude de bênção para nós. Em nome de Jesus. Minha esposa me ajuda aí com o horário. Estamos agora no tópico. Irmãos, aqui eu vou, como eu já falei, uma menção geral, a questão do casamento, a questão também do divórcio. Aqui nós quero dar um andamento aqui para os irmãos, ali no verso 14, falando sobre marido e mulher, ou que seja casamento misto. Vamos falar aqui sobre casamento misto. Casamento misto, aqui se falando do contexto da igreja de Corinto, uma igreja onde o povo grego estava se convertendo, eram recém-convertidos, vindo de uma cultura onde havia muita promiscuidade, onde havia muita imoralidade, muitas coisas erradas. E aí acontece então de o marido se converte, começa a ir para a igreja. Vamos falar aqui no contexto de Corinto, tá bem? E a sua esposa não se converteu no mesmo momento. Então o homem ingressou na igreja. A sua esposa não quis estar com ela. O povo de Corinto fez essa pergunta para Paulo. Lembrando que Paulo está respondendo aos questionamentos da igreja através da carta. Então Paulo está falando, o marido que é crente, ele não vai abandonar a sua esposa, que é incrédula, por ele estar se convertendo. Pois ele, no seu convívio com a sua esposa, ele sendo um crente, ele sendo um cristão, servo do Senhor, o convívio dele vai santificar a sua esposa. E aqui santificar não é salvar. Aqui a salvação, quando a palavra fala sobre salvação, é individual. O santificar, a gente pode usar o exemplo de nós, aqui nessa terra. Eu trabalho numa empresa. E nessa empresa onde eu estou trabalhando, o ambiente onde eu estou, os meus patrões, os colegas de trabalho, eles estão sendo beneficiados pela minha presença lá. Lá na escola, a Isabelle, na escola dela, ela, no seu ambiente, os seus colegas de classe, os seus professores, estarão sendo santificados, abençoados pela presença dela ali. É isso que quer dizer, então, a questão do casamento. Um homem que é crente e uma mulher que é descrente. Foi perguntado para Paulo, olha, agora para me cuidar das coisas de Deus, eu vou me separar para me dedicar ao Senhor? Não. Não separe. Aqui nós estamos falando de casamento misto. Vamos falar agora de outro assunto. Agora para nós, irmãos, igreja. Também nesse contexto hoje. Posso contrair casamento com uma pessoa não crente? A palavra de Deus fala sobre isso, irmãos. Eu quero ler com vocês lá em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios 6, a partir do 14, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios. Glória a Deus. 6.
Paulo continuando, as suas instruções à igreja de Corinto, aqui agora na segunda carta dele, ele mencionando aqui nesse texto, falando assim: não vos ponhais, 2 Coríntios 6,14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Aqui, irmãos, está falando de julgo desigual em todas as classes. E isso inclui também, irmãos, patrimônio. Quando uma pessoa, vamos falar aqui de uma jovem crente, ela se apaixona por um jovem que não é crente. E aí toda aquela paixão, o rapaz, com bastante boas intenções para com ela, começa então esse namoro, e ela falando para si: eu, casando com ele, ele vai se converter. Irmãos, olha o perigo, olha o perigo. Tem um dos pregadores, que também fala sobre essa situação. Não, eu tenho convicção de que quando eu casar, o meu esposo vai se converter, porque agora eu sou crente. Aí esse pastor falando nos seus aconselhamentos, no seu ministério, na sua experiência de ministério, a cada 5 casos desses, a cada 5, somente um dá certo. A cada 5 casos onde a pessoa casa com um descrente, pensando que ele vai se casar, não. O risco, a pessoa que é crente se desconverter, ou se desviar. Então é perigo. Então aqui, Paulo já está falando sobre esse perigo, irmãos. Está falando sobre esse perigo. Então, nosso Deus, Ele quer que nós entendamos esses princípios, O irmão, a irmã. Lá, graças a Deus, eu na minha experiência também, minha experiência com minha esposa, busquei ao Senhor, orando, pedindo a Deus uma direção de uma varoa, de uma mulher, para que eu pudesse casar. Fiquei orando 2 anos. Depois eu conheci minha esposa. Minha esposa estava recém-chegada na igreja. Depois de 6 meses ela na igreja, a gente começou a conversar, começamos a namorar. E ela firme. Não é que eu conheci ela antes e ela não era crente, não. Ela já estava na igreja, já tinha se batizado, e eu vi o batismo dela, e aquela conversão genuína, irmãos, até hoje. Minha esposa nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Teve momentos difíceis? Teve, mas ela permaneceu firme, e graças a Deus por isso. Então que haja mesmo, irmãos, essa situação. Hoje, o que nós podemos como orientação, a pessoa veio até nós, nos procurar, olha, casamento misto, cuidado, vamos ponderar algumas coisas, vamos estudar à luz da palavra que Deus tem falado. E aí você vai tomar a sua decisão. Porque por mais que o pastor aconselhe, irmãos, quem vai tomar a decisão é o membro. E aí há prejuízos quando essa orientação não é seguida. Porque procuramos estar mostrando através da palavra. E a palavra é a verdade de Deus. E Deus tem mostrado. Por isso, irmãos, a Bíblia fala sobre tantas coisas que são mesmo estranhas, ruins, para mostrar o exemplo de tal pessoa. Vamos usar aqui o exemplo de Davi. Davi, casado, rei, lá no palácio, o povo lá na guerra e ele lá no palácio, já fazendo coisa errada. Viu uma outra mulher, se interessou por ela, mandou chamar ela para vir. E por causa da autoridade dele, ela veio. E ele se engraçou com ela. E aí teve um caso com ela. Essa mulher engravidou. Então, adultério. Essa mulher, então, para que não ficasse mal vista, qual que foi o plano de Davi? Olha só, um erro puxando outro erro, até chegar a uma tragédia. Uma tragédia. Ali foi homicídio, ao qual Davi pediu então para que Urias, o seu servo, no caso da guerra, ele fosse colocado na linha de frente para morrer entre os primeiros. Porque se colocasse na linha de frente, são os primeiros que morrem. Então ali foi homicídio por causa da mulher. Então, casos terríveis que a Bíblia mostra
para que fique exemplo para nós, para que não venhamos a estar fazendo coisas iguais. Então, se tem aqui esses exemplos, por que eu vou tomar esse posicionamento de fazer isso, sabendo que vai ter prejuízo? E o pior deles é que pode acontecer de não haver uma repescagem, de quando Jesus voltar, de quando estivermos lá naquele tribunal, Deus vai falar: não te conheço, não quero você aqui. A parte que te cabe é a outra. Então, para que isso não aconteça, irmãos, é necessário então nós conhecermos os princípios de Deus. Amém? Então vamos já finalizar, porque já estamos passando o nosso tempo aqui. Voltando lá em 1 Coríntios. Falando agora sobre os solteiros, né? Verso 18, continua no verso 18. Foi alguém chamado estando circunciso, não se desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si nada é, e a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Paulo falando aqui, que quando nós somos chamados, temos uma vocação diante de Deus, a posição que nós temos, por exemplo, tem o casado, tem o viúvo, tem o solteiro, tem aquele que se absteve de casamento, ou a gente pode falar que assumiu o voto de estar não casando. Essas pessoas, diante de Deus, o Senhor vai chamar, vai convocar, e não é necessário ela fazer mudanças no seu estado, porque também na igreja de Corinto, irmãos, tinha essa classificação. Olha, aquele que fez o voto de ser fugiu a palavrinha aqui, celibato. Aquela pessoa que fez o voto de celibato, ela é também considerada uma diferença relacionada ao casamento. Então, aquele que é casado tem menos valor do que aquele que tem o voto de celibato. Diante de Deus, irmãos, somos todos iguais. Diante do Senhor, aquele que é viúvo, aquele que não casou ainda, aquele que está se guardando para o casamento, o Senhor tem visto a cada um de nós. Então, por que eu vou estar mudando a minha condição para que a sociedade veja isso, para que o mundo onde eu estou... Não, irmãos, é nós, cada um, é individual, é eu e Deus, sou eu e o Senhor. Se o Senhor me... como nós temos falado, Deus ama o pecador, não ama? Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, todo e qualquer pecado relacionado, aqui falando sobre relacionamentos, tanto dentro do casamento como fora do casamento, o Senhor quer que nós nos arrependamos, o Senhor quer que venhamos a tratar isso, para que a bênção do Senhor esteja sobre nós e sejamos usados aqui nessa terra como exemplos. Deus restaurou meu casamento, Deus restaurou, agora tem um novo casamento, tem agora enteados, tem uma nova família em Deus, e o Senhor vai me usar, porque aquilo que passou, aquela experiência ruim, passou, Deus perdoou, liberei perdão a outra pessoa, a outra parte, que às vezes pode até ter feito mal contra mim, perdoei. Se eu perdoei, eu estou livre dele. Se eu não perdoei, corre-se o risco da amargura ainda estar me corroendo. Então é necessário. Perdoe, libere perdão, seja uma nova criatura no Senhor, nesta vocação que Deus tem te dado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Escolhe de pé, irmãos, vamos estar terminando. O verso 23 aqui, para a gente terminar esse trecho, né? Fala assim: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Então, alto preço foi pago por mim e por você. O Senhor derramou seu sangue, o Senhor se fez sacrifício por nós. E Deus tem nos chamado
mesmo que ainda eu tenha uma condição que preciso tratar, Deus me ama. Ele espera que eu possa estar buscando esse arrependimento e tenha uma nova vida no Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Então creia, o Senhor está nos olhando, o Senhor quer o nosso melhor. Usufrua do melhor enquanto viver nessa terra, né? Porque diante de Deus, por mais que eu não consiga hoje usufruir desse melhor, haverá uma promessa, como já foi dito aqui, de uma nova Jerusalém, cidade santa. Amém? Glória ao Senhor. Vamos orar? Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, amor e graça sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Sim, as tuas ordenanças não são penosas, não são difíceis, ó Pai. Não são, Senhor, impossíveis de que venhamos a cumpri-las. Mas o Senhor, Deus, espera que venhamos obedecer. Pois a obediência, Pai, é a base da bênção. Aquele que ouve a tua voz, aquele que está, Senhor, buscando fazer a tua vontade, este andará, Pai, em caminhos, em pastos verdejantes, como diz o salmista. O Senhor que estará preservando, guardando a nossa vida, Senhor, na entrada, na saída. O Senhor que fará prosperar, ó Deus, aquele que conhece a tua palavra, aquele que medita na tua palavra de dia e de noite. Será realmente, Pai, comparado com uma árvore plantada ao ribeiro. Queremos, ó Deus, e buscamos, ó Pai, em Ti, de termos a plenitude das Tuas bênçãos sobre nós. Assim oramos para que a Tua igreja, o Teu povo, ó Pai, usufrua, Pai, dessas bênçãos hoje e para todos sempre. Assim oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.